viu, seu Nelson? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa casa. Na verdade, eu tenho 41 anos e eu comecei a minha parte mediúnica com os meus 14 anos com a antiga Dona Rosa, quando ela atendia na primeira sala ali na frente, e eu passei uma ocasião na orientação dela espiritual e ela disse o quanto que era importante eu ir direto para a sala mediúnica, porque eu estava com a mediunidade muito avançada. E assim foi feito, e tive a oportunidade de frequentar essa casa por muitos anos. No momento eu estou um pouco afastado em virtude da minha rotina de trabalho, palestras, então eu não estou conseguindo vir, mas é uma casa que eu tenho um carinho muito grande. E quando eu recebi o convite para fazer a primeira palestra espírita, que foi no Centro Espírita Sirineia, aqui em São José do Rio Preto, eu tive o privilégio de, quando terminei a palestra, o seu Francisco chegou em mim e falou para mim: a Dona Rosa está muito feliz de ver você palestrando. Ela esteve o tempo inteiro com você na palestra e disse que se você continuar nesse caminho, ela continuará com você e com alguns benfeitores para você levar a palavra. Então é muito arrepiante, muito gostoso ter ouvido isso do seu Francisco e saber que nos momentos que a gente se dedica um pouquinho para poder palestrar, a gente tem esse apoio tão especial com a gente. Bom, pessoal, o seu Nelson falou muito bem, eu sou farmacêutico, minha primeira formação, e eu trabalhei muitos anos como farmacêutico, aqui no Hospital Ielar, na Unimed, depois eu fui para a indústria farmacêutica, e de uns tempos para cá eu resolvi dar uma mudada na minha vida. E eu percebi que eu tinha muito conhecimento de drogas, e drogas a gente usava muitas vezes nas consequências e não nas causas. E a droga leva à dependência, então a gente sabe muito bem disso. Eu tenho mestrado e doutorado em cima de droga, que é a farmacologia psiquiátrica. E são medicamentos que atuam no sistema nervoso central e tem realmente aí um grau de dependência muito grande. Então, o que eu fiz? Nesse interim, eu tive a oportunidade de me formar em coach. O que é coach? É um profissional que cuida da parte de saúde e inteligência emocional. Então, eu fui para a Itália, fiz uma faculdade lá 4 anos, voltei para a Flórida, onde eu fiz uma especialização em saúde e inteligência emocional, e faz alguns anos que eu estou com o meu consultório ali, do lado do Hospital Alsta, atendendo nesse nicho. E é muito comum, eu trouxe esse tema e a gente está rodando esse ano com esse tema, porque a primeira coisa que o paciente chega no consultório, ele fala exatamente isso: qual o segredo para mim ter felicidade e sucesso? Ter sucesso significa que eu tenho felicidade? O que vocês acham? Não. Tem muitos pacientes meus que têm muito sucesso, faturam milhões com as empresas deles, estão muito bem financeiramente, porém não têm felicidade. Pacientes que estão em pânico, em depressão, com diversos tipos de problemas emocionais e estão sofrendo. Então uma coisa não está atrelada à outra. A gente precisa equilibrar as duas coisas para a gente poder verdadeiramente atingir as duas de uma vez só. Como isso é possível? Tudo começa de manhã. E aí existe um ditado que vem dos nossos avós que falam o seguinte: o mundo é de quem acorda cedo. Será que o mundo é de quem acorda cedo? Ou será que o mundo é de quem acorda feliz? E aí eu daria essa primeira dica: trocaria o cedo por feliz. Porque o simples fato da gente acordar já é um motivo da gente comemorar. Afinal de contas, nós não fomos a óbito, durante a madrugada. E Deus está nos dando o privilégio de mais um dia nessa nossa casa aqui terrestre, para a gente poder continuar o nosso dia a dia evoluindo e crescendo. Então, o mundo é de quem acorda feliz. E é comum muitas vezes a gente acordar de manhã e já começar a reclamar das coisas. A gente já reclama porque o sol está infernal. A gente reclama por quê? Porque o trânsito está muito difícil. A gente reclama porque o vizinho parou o carro dele muito perto do nosso. E a gente esquece que a gente acordou, que a gente está vivo, que a gente tem saúde, que a gente tem perna, que a gente tem carta de motorista, que a gente tem carro, que a gente está dirigindo. Então, tudo isso que a gente está reclamando, a gente poderia focar no lado positivo. Quantas pessoas não têm nada disso?
e muitas vezes são muito mais felizes do que nós. Então eu costumo dizer muito o seguinte, que na vida tudo tem ambivalência das coisas. Tudo! Ser solteiro é bom? É. Ser casado é bom? É também. Tem um lado ruim nas duas coisas? Claro que tem. Mas a questão é, o que você foca para a sua vida? O lado positivo ou o lado negativo? E em cima disso, a gente trabalha o mindset. O que é o mindset? A nossa mente. Aquilo que a gente crê, a gente vive. E nós vamos falar um pouquinho disso em termos de ciência e depois associar com a doutrina espírita para a gente ver que cada vez mais, tudo que a gente aprende nessa doutrina maravilhosa, a ciência vem atrás comprovando. Né? E eu vou falar um pouquinho disso sobre uns estudos de Harvard. Então tudo começa com o nosso bom dia. E você falou bom dia para o seu dia hoje, você falou bom dia para o sol, você se cumprimentou, né? É um monte de coisas maravilhosas que a gente já tem logo de manhã e a gente acorda correndo. A gente começa a orar para dormir talvez e começa... Pai nosso que estais no céu, e dorme, e aí a gente acorda e começa, quando dá uma oração, e sai correndo também, e a gente não faz essa conexão com o alto, e a gente precisa disso, e isso inclusive é algo, gente, por incrível que pareça, primeira coisa que lá fora a gente vê como orientação, quando você pega um paciente, você quer equilibrar ele emocionalmente, comece pela espiritualidade, olha que coisa fantástica. Então os pesquisadores dizem isso, equilibre ele pela espiritualidade, equilibre ele pela caridade, para depois você poder equilibrar o resto da vida dele, seja no pessoal, no profissional, etc e tal, porque se você começar equilibrando o paciente por outro caminho e não estabilizar a parte espiritual, no final do processo você tem grande chance dele voltar a recair, e aí a coisa não acontece. E aí eu queria perguntar para vocês, né, aqui da plateia, quem teve o privilégio hoje de falar bom dia para a pessoa mais importante da sua vida? Levantou, deu um beijo ou um abraço na pessoa mais importante da sua vida. Alguém aqui teve a oportunidade? Ah lá, minha amiga ali teve a oportunidade. Quem que é essa pessoa? O maridão, né? Por isso que a sua pele é boa, né? Estou entendendo. Muito bem. Então veja, a nossa amiga ali teve a oportunidade de falar bom dia para o esposo hoje de manhã. Alguém teve a oportunidade de falar bom dia para um filho? Filho? Que bom. Filha, como ela chama? Lorena, que maravilha. Mas a partir de hoje, gente, eu gostaria não de estimular que vocês se tornassem pessoas egoístas, mas a partir de hoje, vocês precisam, todos nós precisamos aprender a levantar e, em primeiro lugar, falar bom dia para nós. Porque nós só temos uma certeza. Nós nascemos e partiremos dessa estrada atual, né? Esse momento nosso aqui terrestre, indo para o plano espiritual, sozinhos. Então, nós precisamos de nós. E aí a gente também ouve pessoas no consultório dizendo, olha, minha esposa me deixou, meu marido me deixou, eu quero me matar, eu não suporto mais, eu não aguento mais essa vida. Veja, o esposo, a esposa não veio com você. Você encontrou durante a sua trajetória. Não deposite a sua felicidade, a sua vida, a sua vitalidade na mão de outro, que você pode se decepcionar. A gente não sabe espiritualmente qual a bagagem que essa pessoa tem, e em virtude disso ela comete erros e acaba aí se perdendo no meio do caminho. Invista em você, no seu crescimento espiritual, no seu crescimento moral, no seu crescimento intelectual e faça o melhor por você. E eu costumo dizer sempre o seguinte, à medida que você se valoriza, claro, com humildade e com respeito, o mundo te valoriza. À medida que você não se respeita, a gente vê essas situações de mulheres que apanham dos esposos, e estão lá na 10ª pancada e continua junto. Por quê? Porque a baixa autoestima dela é muito grande. Existe dependência emocional, dependência financeira e por aí vai. Então, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. E aí, cada vez mais, o coaching vem mostrando para nós a importância de estudar a espiritualidade e trabalhar a espiritualidade das pessoas, para a gente poder motivar ela. Então, existe uma ferramenta que a gente aplica que chama Roda da Vida. Essa Roda da Vida, a gente vai fazer uma média em cima de tudo que é importante para a vida da pessoa girar com equilíbrio, felicidade e sucesso.
E lá está o quesito espiritualidade entre todos os outros. A parte afetiva, a parte como pai, como mãe, profissional, lazer, tem tudo nessa roda. E tem lá um pedacinho escrito espiritualidade. Recomendação então dos especialistas, os grandes cientistas. Comece e termine pela espiritualidade. Porque dessa forma você realmente equilibra essa pessoa para ela poder ser feliz. E aí você tem que motivar esse paciente. E o que é uma motivação? Né? É um motivo que leva essa pessoa a ir para a ação, para ela poder ter atitude, postura na vida. Uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo. Então é muito comum a gente, no decorrer da vida, a gente se desmotivar em virtude de algumas coisas. E na psicologia, a motivação vem do verbo, né? Movere, no latim, que significa que é uma força propulsora por trás de todas as ações de um organismo. Então a gente só consegue realmente executar algo de bom ou algo construtivo se a gente estiver motivado. Senão a gente não consegue sair do lugar. Por isso que o processo depressivo desmotiva o ser humano e o ser humano fica castrado, muitas vezes na cama, não tem vontade de comer, não tem vontade de sair, não tem vontade de tomar banho, nada, porque ele perde a motivação pela vida. E aí eu queria medir um pouquinho o nível de motivação de vocês, né? Que estão aqui na plateia. Será que a minha motivação está igual àquele primeiro desenho, bom dia, segurando a pessoa ali no colarinho? Ou ali embaixo, né? O meu estresse está tão grande que eu estou a ponto de me enforcar? Ou o mundo está tão globalizado, é tanta coisa para fazer, eu tenho a unidade 1, a unidade 4, a unidade 3, meu Deus, ninguém me ajuda, e aí eu estou trabalhando ali multifunções, mas sem qualidade, a ponto de eu me infartar. Ou eu estou lidando com a tecnologia, igual essa última figura aqui, que eu estou a ponto de dar um tiro no computador. Então, para isso, a gente traz um teste de Harvard, que mostra para nós como que está o nosso nível de motivação pela vida. Então eu vou mostrar para vocês duas figuras idênticas de dois golfinhos. As pessoas que estão motivadas, elas olham para a figura e elas conseguem, no momento que eu coloco a figura, dizer: Paulo, a única diferença que existe está no focinho, está na cauda, está em tal região do golfinho. Mas, gente, pasmem, a pessoa que está desmotivada, ela pode ver 5, 6, tem gente que vê 15 diferenças na figura. Vocês estão preparados? Vamos lá então? Respirem fundo. Peça ajuda para os seus mentores de luz. O que vocês estão vendo? Nada, muito bem. É uma tela mental para vocês poderem, em branco, respirar mais uma vez. Vamos lá. Qual a única diferença entre os dois golfinhos? Bom, pela risada de vocês, eu desconfio que vocês estão tudo desmotivados. Então vamos seguir a palestra. Esse é o perigo. Quando a gente cai num processo de desmotivação, a gente começa a levar isso no automático e a gente não percebe. E aí a gente assume o papel da hiena. Ó dia, ó céu, ó azar. Quem já assistiu esse desenho, né? E aí olha a carinha dela de dó, de piedade. Então tudo a gente vitimiza. Tudo a gente acha que é mais difícil. Então é comum, eu vejo muito isso na recepção. Um paciente vira para o outro e fala: e você, o que você tem? Ah, eu estou com um problema emocional super sério, eu estou tratando com o médico tal, eu não estou melhorando, está sintomatizando, eu já estou com uma úlcera. Aí outra pessoa vira e fala assim: eu também estou com uma úlcera, mas a sua sangra, né? Porque a minha sangra, então a minha é pior que a sua. Então a gente vai nessa vitimização, querendo dizer que a gente sofre mais que o outro. E essa é a grande diferença entre uma pessoa que se vitimiza, se desmotiva e fica lá no fundo do poço, sentado, chorando, reclamando da vida, e uma pessoa que está lá no pódio, realmente comemorando as vitórias da vida. Que diferença é essa? Atitude. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim: só você consegue tirar você desse quadro. Eu vou ser um mediador que vou ajudar, mas você tem que querer. Porque se você não quiser sair, se você quiser ficar no vitimismo, ó dia, ó céu, ó azar, eu não consigo. Mas se você quiser dar a mão para mim, nós vamos juntos te tirar aí do buraco para você poder enxergar as coisas boas. Por quê, gente? O nosso cérebro, ele é fantástico. E ele é dividido em duas partes, direita e esquerda.
O lado esquerdo está a razão, o lado direito está a emoção. Na emoção eu tenho subconsciente e inconsciente. Dentro do sub e do inconsciente eu tenho crenças limitadoras que provêm de sabotadores. Estamos falando de ciência. O que são sabotadores? Dentro da ciência são pensamentos negativos, pessimistas, que nos colocam para baixo. Então aquele pensamento assim, não, você vai hoje lá procurar o emprego e você não vai conseguir. Está tão difícil tudo. Você vai hoje à noite para conseguir um namorado aí no barzinho, mas você não fez escova, você não tem dinheiro, você vai com esse cabelo você não vai conseguir. Vocês acham que quando a gente sai achando que a gente não vai conseguir, qual a chance de não conseguir? Todas. Muito bem, muito obrigado. Então, isso que eu trago para vocês. Olha que fantástico. Tudo depende daquilo que a gente crê. Se a gente der vazão para o sabotador, a gente não sai do lugar, pelo contrário, né? Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa, não sei se vocês ficaram sabendo, ela é prima de uma paciente minha, primo de uma paciente minha, parece que é um senhor, se jogou na represa e se matou. Então, veja, certamente ele foi guiado pelos sabotadores. Trazendo isso para a doutrina espírita, é exatamente nessa região dos sabotadores que se liga quem? Os nossos obsessores. Aí eles se ligam aí e falam, isso mesmo, mata ele, se mata, destrói, bebe tudo, né? E a gente vai dando vazão, a gente cega, e a gente hoje consegue, por testes, né, americanos, verdadeiramente pontuar em percentual. Quanto que está os seus sabotadores, quais são eles, quanto que está o seu coeficiente de inteligência positiva e como que está a sua mente, o que está guiando você, o sabotador ou o lado positivo? Então é fantástico isso para a gente entender. E aqui está a figura do cérebro que eu falei. Então lado direito, subconsciente e inconsciente, que é o sistema límbico, que está todas as crenças e os sabotadores, e o lado esquerdo a razão, onde eu tenho o consciente. Então, lá em cima, no lado vermelho, tem o PNL. O que é isso? Programação neurolinguística. Então, nós reprogramamos o cérebro da pessoa, eliminando os sabotadores e fortalecendo o coeficiente de inteligência positiva para ela poder ser o verdadeiro autor da sua história de vida e ser feliz. Porque, gente, nós estamos aqui para ser feliz. É um mito essa história que nós estamos aqui num planeta de expiação e prova, porque nós temos que sofrer. Sofrer vai depender muito das nossas ações. Pode ser que a gente tenha vindo com algumas coisas pré-estipuladas, mas a gente chega aqui, a gente se dedica tanto ao bem, se dedica tanto aos outros, se dedica tanto à sua doutrina, enfim, o que acontece? É amenizado algumas coisas. Mas se a gente chega aqui e a gente coloca realmente aí a nossa fúria em jogo, e a gente se perde, sai do trilho, aquela dor que era para a gente talvez passar, é potencializada para dar um chacoalhão e acordar a gente. E aqui está o gráfico que mostra muito bem. Nós somos, o perfil comportamental, o nosso comportamento está diretamente ligado aos nossos valores. Então vejam, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente a maioria dos nossos políticos não tem valores muito bons com relação à administração do dinheiro público. Então, o que acontece? Nós temos um alto índice de corrupção. Então, certamente, eles desviam algumas coisas, mas na cabeça deles está tudo bem, está tudo ótimo. Eu não estou fazendo nada de errado. Da mesma forma que se eu combinar com vocês de ir no cinema hoje, e aí nós marcarmos 21 horas no shopping, e aí eu saio atrasado do consultório, eu marquei com vocês às 20 horas, eu chego lá às 5 para 21. Aí eu encontro o Zé lá na frente, porque eu combinei com o meu amigo. Aí, a hora que eu chego, tem 150 pessoas atrás do Zé. Mas eu penso assim, bom, o Zé é meu amigo, eu combinei com ele, eu atrasei, a culpa não foi minha, porque eu tive alguns contratempos no serviço. Então, nada mais justo do que eu ir lá na frente, furar a fila e comprar junto com o Zé o meu ingresso e passar na frente de 150 pessoas. Isso daí aconteceria se o meu valor fosse, nesse caso, entendendo que esse pular a fila é uma esperteza, não é algo desonesto. Agora, se para mim, pular a fila dessa forma, utilizando um amigo que está lá na frente, é algo desonesto, eu vou chegar e falar para o Zé assim, Zé,
infelizmente eu me atrasei, te mandei uma mensagem, então você me perdoe. Eu vou lá para o final da fila, você entra, senta no seu lugar lá na frente, eu sento no final do cinema, depois a gente sai para jantar. Porque eu atrasei, as 150 pessoas não têm culpa disso. É correto eu passar na frente delas? Então, o meu comportamento está ligado aos meus valores, e olha o tamanho dos sabotadores. Vocês estão entendendo como a coisa é séria? Se a gente der vazão para esses pensamentos, como que a gente não caminha? Isso é igual à selva. Lá em cima à esquerda, eu vou ler para vocês que está pequenininho. 2 amigos foram passear na floresta, e em um dado momento avistaram um leão faminto vindo em sua direção. Aí estava o Zé de azul e o Mané de amarelo. O Zé saiu correndo, Deus do céu, socorro, socorro. E o Mané sentou-se calmamente numa pedra e foi calçar um par de tênis. Por quê? O Mané pensou o seguinte: eu vou correr pela floresta, vai ter muitos objetos pérfuro-cortantes e eu posso machucar o meu pé. Então o que eu vou fazer? Eu vou calçar um tênis porque eu perco um tempinho agora, mas depois eu consigo ter velocidade e correr mais e o leão não me pega. Mas o amigo dele ficou inconformado, então ele volta e diz: você acha que esse par de tênis vai fazer você correr mais que o leão? E o que ele responde? Claro que não. Na verdade, eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais do que você. Então veja o que é planejamento e equilíbrio. Então, qual o segredo para a gente poder atingir felicidade e sucesso? É aquilo que a gente vê todos os dias, né? Nas obras básicas da doutrina espírita. É trabalhar a nossa reforma íntima. Ao invés de eu me preocupar em culpar o outro, julgar o outro, colocar toda a responsabilidade e transferência no outro, eu pensar em mim. O que eu estou fazendo para mim poder me melhorar a cada dia? Como que está o meu emocional? Como que está o amor e a paixão pelas pessoas? Como que está o amor pelas coisas que eu faço no dia a dia? Como que está o meu tempo e qualidade dedicado à minha família? Olha quanta pergunta. E é isso que faz a diferença daquela pessoa que está atendendo, por atender porque é o emprego dela, e aquela pessoa que está atendendo porque ela ama o que faz. Muitas vezes, as pessoas chegam até nós com um determinado desequilíbrio emocional, com um determinado tipo de dor, e o simples fato da gente atendê-la bem, olhar para ela com respeito, com carinho, com acolhimento, faz com que ela melhore, faz com que ela entre em equilíbrio, faz com que ela se sinta acolhida. E muitas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia com as pessoas. E as pessoas chegam para nós gritando por socorro, nos olhos, né? Na forma de falar pela ansiedade, e a gente não faz essa leitura e trata ela como o número 53 da fila, próximo, e a gente não ouve o que ela fala. A gente apenas segue o protocolo do nosso trabalho, do nosso serviço, da nossa crença. E às vezes ela precisa de atenção. E eu não estou dizendo para você ser um psicólogo dela ali 1 hora, eu estou dizendo para você ouvir ela 1 minuto. Ou pelo menos dar um abraço, alguma coisa que possa contribuir. Eu escrevi o celular ali, e essa semana eu até postei nas mídias sociais, um vídeo de 40 segundos falando do celular. Gente, como o celular é fantástico. Como tudo a gente faz com o celular hoje. Cada vez equipamentos de maior tecnologia. E quanto mais aumenta a tecnologia, mais a gente se direciona ao uso do celular e a TV começa a ter decadência, né? Isso daí é uma realidade. Porém, será, aqui fica uma pergunta para todos nós, será que nós estamos sabendo fazer bom uso dessa tecnologia? Porque a gente percebe muitas vezes as pessoas sendo dominadas pela tecnologia. Então ela está na palestra, ela está numa reunião, ela está num curso, ela está em qualquer lugar e ela está ali no celular, olhando mídia social, respondendo no WhatsApp. E aí ela fala, mas é porque minha vida é muito corrida, eu tenho que responder as coisas, eu tenho 1000 coisas para fazer. Tudo bem. Só que o grande privilégio e prazer da vida é a gente viver os momentos. E talvez eu não vou ter mais um momento como esse que eu estou tendo com vocês hoje. Eu não sei. Então, se eu fico no celular, eu posso perder uma oportunidade que talvez eu não tenha mais. Vamos arremeter a família. As esposas, gente, é reclamação geral no consultório. As esposas dizendo para mim, Paulo,
O meu marido dá mais atenção para o celular do que para mim e para os filhos. Aí ele alega para mim que ele trabalha muito o dia inteiro e ele não tem tempo de falar com os representantes, com os vendedores, com não sei o que, com a equipe dele, com os grupos de amigos, com os grupos de carro, com os grupos de jogos. Então ele só tem a noite para responder. E aí o filho dele vai dormir 9 horas, 10 horas e ele está no celular. E a hora que ele termina o celular, o filho já está dormindo. No outro dia o filho levanta, já está na escola, ele não vê o filho. E aí amanhã, depois de alguns anos, ele não entende o porquê desse buraco e essa distância entre filho e pai, entre esposa. Eu tenho esposa que está querendo se separar do marido porque não tem mais comunicação, porque ele casou depois que casou com ela com o celular. Só que ele prefere o casamento do celular do que ela. Parece que eu estou assim ironizando ou eu estou tacando muito terror, mas não é mentira. A incidência é muito grande. Então vamos verificar se nós não estamos com a nossa esposa deitado na cama, no sofá, em algum lugar, entre aspas, ao lado dela, na companhia dela, assistindo televisão ou conversando sobre alguma coisa, ou se nós estamos apenas ali de corpo presente e estamos mexendo no celular. Então vamos tomar muito cuidado com isso, porque é um vício. No mundo moderno, a gente precisa ter paixão pela vida, a gente tem que estar motivado. Está faltando no mundo mais sorriso, está faltando no mundo mais abraço, mais olhar, mais acolhimento. A sociedade está adoecendo emocionalmente. Então as pessoas se matam para ter dinheiro e depois dão todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. Olha que contrassenso. Será que precisa de tudo isso? Será que as extremidades não são perigosas, 8 ou 80? Por que não o meio, o equilíbrio para tudo na vida? Tomar água demais faz mal? Faz. Ficar sem tomar água também faz? Faz. Por isso que existe a recomendação médica para tudo. Então nós precisamos ter equilíbrio em tudo que a gente faz. E a gente vive uma sociedade de excessos. É excesso de comida, é excesso de vícios, é excesso de um monte de coisas. E isso inevitavelmente desequilíbrio emocional e sintomatiza no físico. Eu sou da época que pegava circular lá na minha adolescência e quando a gente via um idoso ou uma gestante, a gente levantava e cedia o lugar para o idoso ou para a gestante. Hoje a gente percebe os jovens todos com equipamentos, né, de tecnologia sonoros. E aí ele fica ali com o boné na frente, deitado, sentado, entra o idoso, entra a gestante, entra pessoas com dificuldade e ele não vai ceder o lugar. Porque ele não está nem preocupado em estar olhando para quem está do lado. E aí vai outra questão, será que a gente olha para as pessoas que estão do nosso lado? Uma pergunta muito bacana para a gente pensar. Por quê, pessoal? A gente senta por acaso do lado de uma pessoa no ônibus ou no avião e aí a gente também põe o equipamento sonoro ou a gente fica mexendo no celular. Será que num avião com 300 pessoas, foi por acaso que eu sentei do lado de um senhorzinho que chama Senhor José? Será que em 1 hora de voo, 2, não importa o tempo, eu não fui privilegiado com a bênção de sentar do lado dele porque ele ia me contar alguma coisa que eu ia aprender algo? Mas eu não quero ouvir, porque nós vivemos um mundo onde a gente quer falar, a gente não quer ouvir. E a gente vai contra todos os princípios, né, cristãos, porque Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. E a gente já faz tudo que a gente faz com a nossa boca e com a nossa língua. Imagine se nós tivéssemos 2 bocas. Que horror que não seria. Então, cadê a gentileza no trânsito? Ai, mas o trânsito está caótico. A gente ouve todo mundo falar isso. Só que quando você está numa determinada região do trânsito e alguém está dando seta para sair, será que você para? Ou será que você acelera? Quantas vezes fazem isso conosco? Será que eu também não faço isso com as pessoas? Porque eu falo, mas o mundo faz isso comigo, então eu tenho que retribuir? Será que não está na hora de eu fazer as coisas? Já dizia Gandhi, nós precisamos ser o exemplo que nós queremos ver no mundo. À medida que eu mudo, o mundo muda. Então eu tenho que parar de propagar que as pessoas têm que parar de jogar papel na rua. Eu tenho que parar. Porque se cada um parar, resolveu o problema. Mas a gente está preocupado com o outro e a gente esquece de nós. Então a fila no mercado, né? Essa questão de uma pessoa mais idosa, uma pessoa que quer passar na sua frente. Eu já ouvi várias vezes no supermercado pessoas dizerem assim, é aposentado, não faz nada e ainda por cima quer passar na minha frente.
Quem é você? Qual o seu objetivo de vida? A gente precisa ter essas perguntas muito claras para nós no nosso dia a dia, né? Somos espíritos em evolução. Nós estamos aqui encarnados para a gente poder melhorar a nossa essência, né? Através dessa experiência corpórea. Então a gente precisa se lapidar para a gente poder ser feliz. Como ser feliz? Só existe uma saída: fazer os outros felizes. Se a gente parar de se preocupar com os nossos problemas, que a gente acha imensos, são gigantescos, e a gente parar um pouquinho para olhar para o do vizinho, de trás, do lado ou da frente, a gente vai ver que o nosso problema é muito pequeno. E aí a gente consegue não só ajudar ele, como ter uma grande lição e aprendizagem em cima disso. E aí tem algumas pessoas, inclusive alguns irmãos como nós, espíritas, que dizem: olha, mas é o meu jeito, eu sou assim, é o jeito da madeira. Eu sou serial mesmo, eu falo alto mesmo, eu grito mesmo, e as pessoas têm que aprender a lidar comigo, seja no serviço, seja no centro espírita, seja na vida, na sociedade, em qualquer lugar, porque é o meu jeito. Eu sou italianão, eu sou bravo, eu sou espanhol, e as pessoas têm que abaixar a cabeça para mim. Eu costumo chamar essas pessoas que elas estão doentes com a síndrome Gabriela. Que síndrome é essa? É a síndrome da grosseria, da falta de educação entre os membros da família, os amigos, os colegas ou qualquer irmão que se aproxima de nós. Até mesmo um animalzinho, muitas vezes a gente acaba descontando ou chutando no bichinho algo que nós estamos descontentes com nós, com o outro, com a vida. E aí a gente fala que do jeito que a gente recebe, do jeito que me trata, eu devolvo o mesmo, para ele aprender como que se faz. Isso é a síndrome Gabriela. Por quê? É aquela musiquinha da novela, né, que arremetia a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Mas espera aí. Será que nós não estamos aqui encarnados exatamente para o objetivo oposto? Eu estou aqui para mudar, para melhorar, para aprender, para crescer, para me lapidar, para me burilar. Então, quando eu assumo a postura síndrome Gabriela, eu fujo completamente do objetivo da minha encarnação. Eu estou aqui para contribuir, para ser melhor e com isso me transformar em alguém melhor. E isso é muito comum no nosso dia a dia e é comum também no reino animal. Ninguém faz nada sozinho. Juntos somos muito mais fortes. E por isso que nas empresas a gente vê tantas brigas entre departamentos ou entre membros na família. Um quer passar a perna no outro, um acha que tem o direito a mais que o outro e por aí vai. Por quê? A gente está sempre preocupado que prevaleça a nossa opinião e a nossa ótica de visão. A forma como eu vejo o mundo está certo, então todo mundo tem que concordar comigo e tem que ser feito do meu jeito. E isso daí nos afasta das pessoas. E aí estabelece um sentimento maravilhoso, que é o ódio. O ódio é muito triste, né, gente? Porque o ódio, ele vai totalmente contra a grande lei do Pai Maior, que é o amor. Então nós estamos aqui para amar. E na hora que eu falo, eu odeio aquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa. E isso também acontece muito, acreditem, é fantástico. Você começa, a pessoa está com depressão, a pessoa está mal, a pessoa está com pânico, a pessoa está com um monte de coisa. Você começa a fazer um diagnóstico com ela, dali a pouco, com 10 minutos de conversa. Você pergunta, e a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com seu filho? Ela fala, meu pai eu odeio. Meu pai eu odeio, se eu pudesse eu tacava uma bomba na casa dele. Mas por quê? Eu não quero nem falar nesse assunto. Porque eu já fico nervoso só de você tocar nesse assunto. Você vê que a pessoa se desestrutura toda. Às vezes é com a mãe, às vezes é com o irmão, etc e tal. Então, membros da família que se odeiam, e eu ouço no consultório pessoas dizendo, eu não falo com meu pai há mais de 20 anos. Eu não falo com a minha mãe há mais de 15 anos. E aí, o que a gente pega e fala para esse paciente de cara? Fala, olha, meu amigo, você veio aqui com qual objetivo? Qual é o seu objetivo no coaching? Eu quero isso, isso, isso. Posso te dizer uma notícia boa e ruim? Boa. Eu consigo te ajudar a chegar lá.
Ruim. Se você não perdoar essas pessoas e você não se entender com elas, você não vai atingir. Porque no segmento científico é assim que funciona. Vindo para a doutrina espírita, coincidentemente é igual. Então, nessa hora, o coaching, o pilar do coaching, perdão, amor, gratidão e reconhecimento, são os 4 pilares que a gente trabalha com o paciente. Então, se eu não perdoar as pessoas que eu acho que tenho o direito de odiar, posso até no primeiro momento não estar fazendo mal direto para ela, mas eu não quero conversar. E tem pessoas que dizem assim, né? Não, tá bom, tudo bem. Você está falando que é importante, então tá bom. Então tá ótimo, eu perdoo, mas ela lá e eu cá. Que perdão maravilhoso, do fundo do coração, né? Então a gente ajuda essa pessoa porque a gente respeita e honra muito a dor do paciente. Então a gente sabe que ela está cego pelo ódio, imbuído por obsessores, lá naqueles sabotadores, e por isso que ela está ali, ó, cega. Então a gente vai devagar tirando essa máscara, desvendando os olhos dela, para ela poder enxergar isso e perdoar. E, gente, é a coisa mais linda do mundo, depois de não sei quantas sessões, quando ele perdoa e conversa com esse pai, com essa mãe, e ele vem emocionado para a sessão e ele fala, nossa, minha mãe chorou, meu pai também, falou que sofria. Os dois sofrem, é óbvio que os dois sofrem. Os dois sofrem, cada um no seu canto. Porque será que é por acaso que nós estamos numa família? Será que é por acaso que nós temos o pai que temos, a mãe que temos, os filhos que temos, os irmãos que temos? Porque é muito mais fácil eu gostar do meu amigo que eu escolho de coração do que meu irmão ou meu pai ou alguém que é difícil na nossa família. Gente, é óbvio. É porque realmente nós temos algum comprometimento com essa criatura de luz lá atrás. E a gente precisa desfazer disso. Eu tenho uma paciente que ela é irmã gêmea univitelina, idêntica, ela tem 47 anos de idade. Se você colocar as duas aqui na frente, você não sabe quem é quem. E as duas se detestam, elas não podem se ver na frente, elas brigam, elas se desentendem, a coisa é meio complicada. E aí eu fui entrar mais a fundo, fazendo o trabalho com uma delas que eu atendo, aí ela falou para mim, para você ter uma noção, Paulo, inclusive a minha irmã foi gerada em cima da minha cabeça. A minha mãe me disse que eu fiquei com a cabeça torta, bebê, quando eu nasci, porque ela foi gerada em cima. Então, desde o útero, ela veio para me prejudicar. Aí eu fiquei pensando nessa hora, meu Deus, né? A mãe foi infeliz de contar esse fato para a filha, porque gerou já mais um problema. Mas tudo bem, ela contou sem maldade. Mas hoje não tem sequela na cabeça, tá tudo bem, então aí eu foco positivo. Ó, tudo bem, mas olha que coisa boa, você seguiu ali, serviu de caminha para sua irmã dormir, e hoje você não tem sequela nenhuma, vamos perdoar, vamos fazer. Gente, vamos voltar atrás um pouquinho. Irmãs gêmeas univitelinas, o que vocês acham? Por acaso? Com esse ódio todo? Aí ela teve a oportunidade de passar numa casa espírita por um médium vidente aqui em Rio Preto, e ele contou para ela, teve autorização espiritual, e ele contou para ela uma vida aí atrás que as duas tiveram. E aí ela saiu do centro chorando, porque ela entendeu o porquê desse ódio, e ela entendeu o porquê delas serem idênticas. Então, gente, mesmo que nós, muitas vezes, a gente não entende, os planos de Deus estão sempre certos. Tudo de bom e tudo de ruim que acontece está certo. Um emprego que você perde, uma dor que te assola a alma hoje, pode ser uma dor terrível. De alguma forma está vindo para te fortalecer, para fazer você acordar, para fazer você despertar, para fazer você refletir sobre algo na sua vida. Talvez naquele primeiro momento você não tenha maturidade e uma mente preparada para compreender. Mas se nós temos certeza do amor e da sabedoria de Deus, mesmo sem entender, a gente deve seguir adiante e agradecer. Por mais difícil que seja essa dor, porque a gratidão é fundamental, porque se está acontecendo e batendo na nossa porta, é porque é o melhor para nós. Eu costumo dizer, é igual o medicamento amargo que a gente tem que dar para o filho e ele chora, mas a gente sabe que é esse medicamento amargo que vai curar ele.
Então a gente chora junto, mas a gente tem que administrar. Eu acredito que é a mesma coisa de Deus com nós, de pai para filhos. Então nós precisamos ter mais gratidão, mais perdão, né? A gente precisa hoje dizer o quanto que a gente ama as pessoas. Porque a gente é tímido, a gente não tem tempo, é tudo tão corrido e eu não abraço mais. Hoje está comprovado cientificamente que o abraço, ele é capaz de estimular a produção neuroquímica de substâncias antidepressivas tão potentes quanto antidepressivos de última geração sintéticos que a gente compra na farmácia. Por que será? Porque quando a gente abraça de coração, a gente encosta coração no coração. Então a gente passa uma energia carinhosa, um acolhimento para essa pessoa. Então a gente precisa abraçar mais, mas eu não abraço porque minha vida é tão corrida, eu já chego, vou falando oi, bom dia de qualquer jeito e vou entrando. E é engraçado que isso porque é as pessoas que a gente gosta. Aí se essa pessoa parte para o plano espiritual, a gente vai no velório dela, fecha a empresa e fica o dia inteiro de luto. Mas no dia a dia a gente não dedica 30 segundos para dar um abraço, ou para falar bom dia, ou para fazer um acolhimento. Levando em consideração também que muitas vezes, se a gente faz isso no dia a dia, a gente enxerga um funcionário, um colega, um familiar, um vizinho que está com os olhos de sofrimento, com os olhos pedindo socorro, e nesse momento a gente consegue impedir, às vezes, por exemplo, o que esse irmão fez hoje se jogando na represa. Será que se ele tivesse tido a oportunidade de alguém ter visto essa angústia toda? Porque ninguém se mata de um minuto para o outro. Ela se desestrutura, se desequilibra, ela vai ficando mal, ela vai mudando o pensamento, a energia, o comportamento, a fala. Aí o que a gente faz? Eu não suporto gente depressiva. O fulano vai estar lá, eu nem vou na festa. Porque ele chega perto de mim, ele fica reclamando, falando. Então eu nem vou. Então a gente não quer dar o ombro, dar o ouvido e tentar passar uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança para essas pessoas. Então, pessoal, vamos amar as pessoas e vamos dizer para elas o quanto a gente ama enquanto dá tempo. Porque essa viagem nossa é muito rápida. A gente já está indo embora. A gente já está terminando o final da viagem. Então vamos fazer isso hoje enquanto dá tempo, porque amanhã pode ser que não dê mais. E é muito triste quando a gente tem que dramatizar no consultório com boneco a presença dessa pessoa que já se foi, para você pedir perdão, para você dizer o quanto que você ama, porque de fato ela já se foi. Então a gente tem que fazer isso enquanto há tempo. Vamos viver os momentos. Já dizia Xinha Chique, vamos saborear os morangos da vida. Estou tomando banho, sentindo a água cair sobre mim. Vamos mentalizar aquela água maravilhosa, né? Purificante, estruturando o meu corpo, levando a energia negativa embora, o estresse embora. Não, a gente está tomando banho pensando qual sapato que eu vou pôr, que roupa que eu vou pôr, o que eu vou fazer na janta, o que eu vou fazer na empresa, como que eu vou mandar a ligação, não sei para quem, mandar o relatório. Então a gente está tomando banho pensando no jantar, está fazendo o almoço pensando na noite, está à noite pensando no amanhã. Então a gente não vive o hoje. E o não viver o hoje e não perceber as maravilhas. Eu tenho uma cliente que eu dei um exercício para ela sair do condomínio dela e falar para mim quais são os tipos de flores que tem da casa dela até o condomínio. Quando ela chegou na sessão, ela estava perplexa. Ela falou, doutor Paulo, você não faz ideia. Tinha flor ali, eu moro 10 anos nesse condomínio, que eu nunca vi. E eu passo 10 vezes por dia entrando e saindo do meu condomínio. Você me falou isso que eu comecei a acordar. Como que a gente anda no automático e a gente não percebe as maravilhas que Deus nos dá a todo instante. E aí, quando a gente não vive o hoje, o que acontece? Nós entramos na síndrome do pensamento acelerado. E aí, a gente acaba tendendo a uma crise de ansiedade, que isso vai levar à crise de pânico. E se a gente ficar pensando muito no passado, a gente vai entrar num processo depressivo, né? Um processo aí de nostalgia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos nossos pensamentos. E para a gente finalizar, eu queria estar contando uma historinha que eu acho que fecha bem com tudo isso que a gente abordou hoje. É uma historinha que chama Ratoeira, que acontece numa fazenda. Tinha um casal de fazendeiros que morava numa fazenda bem no interior, e lá existia esses animalzinhos que moravam com eles na fazenda. Tinha a galinha, tinha o rato,
tinha uma cobra, um leitão e uma vaca. E certa feita, o fazendeiro comprou uma ratoeira, porque ele viu um rato andando pela casa na fazenda. O rato entrou em pânico. Desesperado, saiu pedindo ajuda para os seus amigos e foi pedir para a galinha, para o porco, para a cobra, para a vaca: me ajuda. Ele comprou uma ratoeira, ele vai armar, ele vai pôr queijo, meu instinto vai me fazer ir ao queijo e eu vou morrer. Eu preciso que vocês me ajudem. E, pasmem, qual foi a resposta dos animaizinhos? Eu não sou rato. Eu não tenho risco de ser pego pela ratoeira. Então, o problema é seu, não conte comigo. E nenhum animal colaborou com o rato. E aí, numa bela noite escura, a fazendeira levanta para poder ir ao banheiro e no escuro ela tropeça na ratoeira e estava passando a cobra por ali. A ratoeira pega o rabo da cobra e na dor a cobra vai e morde a perna da fazendeira. Conclusão da história: a fazendeira adoeceu pelo veneno e foi hospitalizada. E foi passando os tempos, os médicos tentando fazer de tudo e ela não reagia. Aí começou a vir as primeiras visitas da cidade para a fazenda. E aí mataram a galinha para fazer uma galinhada para esses parentes. E aí a galinha foi embora. O tempo passa e a fazendeira não melhora. Vem mais e mais parentes. Aí matam o leitão para poder fazer almoço para esses familiares que vêm de fora. E aí o inevitável acontece. Infelizmente, ela vai a óbito, faz a passagem dela para o plano espiritual, para a tristeza dos familiares. E vêm todos os familiares da cidade para o enterro, para o velório. E aí eles matam a vaca para fazer um churrasco para toda a família. Moral da história, né? Ficou muito claro para todo mundo. Se um tivesse colaborado com o outro, e na verdade o único que tinha de verdade um problema, foi o único que sobreviveu a toda essa tragédia. Então, se a gente compreender que o problema do outro, que é muito difícil para o outro, pode ser muito simples e fácil para nós, que temos habilidade, competência para resolver, ou uma facilidade maior, e a gente se dispuser a ajudar, certamente as coisas ficarão mais fáceis. E na medida que eu contribuo na lei de causa e efeito, ação e reação, na medida que eu faço, na medida que eu planto, eu vou colher. Então, quando a gente está reclamando muito que ninguém para o carro para nós, que ninguém ajuda a gente, que ninguém faz nada para a gente tem que pensar: será que eu estou fazendo para alguém? Será que eu estou me dedicando, contribuindo para alguma pessoa? Para algum irmão? Então, o plantio, ele é opcional, é o nosso livre-arbítrio. Nós estamos aqui para utilizá-lo enquanto nós tivermos essa bênção que é o livre-arbítrio, nós a utilizarmos e deveríamos utilizar a nosso favor. Porém, se a gente fizer muita bobeira, a gente pode ter caçado esse livre-arbítrio, né, a qualquer momento, a qualquer encarnação. O plantio é opcional enquanto a gente tem livre-arbítrio, mas uma coisa é certa, é a colheita. E ela virá de acordo com a semente que a gente plantou. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, como eu disse inicialmente, a casa que eu comecei a trabalhar a parte mediúnica com a Dona Rosa, com meus 14 anos. Uma casa que eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande, que sempre acolheu a minha família e a tantas pessoas que aqui frequentam. E agradecer a oportunidade que o seu Francisco me disse no Centro Cirineia, que a Dona Rosa está sempre comigo nas palestras, me intuindo, me ajudando e colaborando, e ficando orgulhosa que um dia ela me ajudou nesse começo de fazer algo de bom e me ensinou o quanto é importante isso em prol dos outros. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um de vocês e que vocês possam retornar para os seus lares com muita paz, harmonia, equilíbrio, aproveitando cada momento que a vida nos dá a cada dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal.